da entrevista. Uma pesquisa recente realizada pelo portal empregos.com.br mostrou que quase metade dos trabalhadores do país, 49%, está realizando tarefas fora do horário de trabalho. E a gente aproveita para falar sobre esse assunto aqui no programa, tá? Tarefas fora do horário de trabalho, quais são os potenciais perigos é o tema da nossa conversa de hoje com a coach e analista comportamental Cris Plácida. Muito bom dia! Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Rodrigo. Que alegria recebê-la, né? Semana passada não tivemos o nosso encontro, mas hoje Sim. Vamos falar sobre esse tema que é importante, gente. Vamos Desafiador aí, não só para os empregadores, mas para os colaboradores também, não é? Sim, também, Rejane. É um tema que exige uma atenção bem delicada, na verdade, né? Exatamente. Por ambas as partes. E é um tema que não é muito falado não, né, gente? Vai passando, né? Vai passando. Porque é sensível a gente falar... para o colaborador dizer não, né, ou não aceitar algumas tarefas, então por isso que vai ficando, a gente vai deixando de lado. Exato, exato. Tem coisas mais importantes, eu dou conta, é só essa semana, logo eu me organizo. A gente vai criando desculpas e daí a gente perde realmente a noção da importância de se dar atenção para isso. Em sua experiência como coach e analista comportamental, você consegue avaliar aí quais são os principais causadores das tarefas fora do horário? Desorganização é a primeira delas. Falta de planejamento, tanto da empresa quanto do colaborador. Quadro de pessoal reduzido também é um item importante disso. Acaba sobrecarregando os colaboradores existentes. Exato. Eu preciso produzir mais, mas a minha equipe está muito enxuta. Então, se eu não planejo direito com essa equipe enxuta, para que cada um dê a sua contribuição até que a empresa possa melhorar o tamanho do quadro, se eu não organizo direito, eu acabo sobrecarregando aqueles mais dispostos, digamos assim. Aqueles que dizem sempre sim para os chamados da empresa. Então, esses fatores são os mais recorrentes, né? A desorganização, a falta de planejamento, o volume de trabalho que existe, essa cultura da urgência, que a maioria das pessoas e das empresas acreditam existir. Tudo é importante, tudo é urgente, tudo é para ontem. Para que eu me considere uma pessoa ativa, produtiva, indispensável, eu preciso estar o tempo inteiro atuando, preciso estar com a minha agenda... O tempo todo produzindo. Exatamente. E aí eu não tiro aquelas pequenas pausas tão importantes para melhorar, inclusive, a nossa produtividade. Ou seja, são muitos causadores daí das tarefas fora do horário. Muitos, muitos. Eita, gente. Agora, essas tarefas fora do horário, né? Esse hábito constante pode trazer impactos aí, né? Vamos falar sobre esses impactos agora, né? Qual é que é o impacto de tarefas fora do horário de trabalho na produtividade e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Rejane, a gente sabe que o dia ele tem 24 horas e nós temos um ciclo pessoal que é imposto pela própria natureza, que você tem o momento do despertar, o momento de produzir e o momento do repouso, do descanso. E cada um deles é extremamente importante para o bom funcionamento tanto do nosso físico como da nossa mente. Quando nós não damos atenção para cada um desses ciclos, a gente acaba comprometendo essa produtividade. Então, a empresa que exige demais do colaborador, o colaborador que não sabe organizar a sua agenda durante o horário de trabalho, eu estarei 100% focado no meu trabalho.
Então, eu deixo as distrações, eu deixo os grupos do WhatsApp, eu deixo as pesquisas sociais da internet para depois. Então, primeiro eu produzo. Depois disso, eu vou organizar a minha agenda de forma que eu consiga dar atenção a todas essas áreas. Então, se eu não faço isso, eu trago alguns danos para a minha saúde física, para a minha saúde emocional. Eu posso ter um desgaste tão grande, que me leva ao burnout, né? Que é aquela dedicação exclusiva, praticamente exclusiva, e sem tempo para terminar, ou seja, de forma intermitente, eu estou o tempo inteiro produzindo. E isso vai provocando um cansaço de médio e longo prazo, que vai chegar num determinado momento que você deixará de ser produtivo. E tem sido uma causa frequente dos afastamentos do trabalho. O INSS, ele tem recebido muitos pedidos de afastamento por conta de ansiedade, burnout, né? Esse cansaço extremo, essa fadiga crônica, e isso é extremamente prejudicial, tanto para a pessoa, tanto para o profissional, quanto para a empresa. Porque a gente pode dizer assim, mas a pessoa não deu conta do recado, contrata outro. Só que quando você perde um profissional, você não perde apenas uma pessoa que estava ali produzindo conteúdo, por exemplo, né, que é o carro-chefe daqui. Você está perdendo know-how, você está perdendo a experiência dessa pessoa no teu trabalho, você está deixando que a cultura da empresa seja prejudicada pela chegada de novos profissionais que ainda não conhecem o funcionamento do seu negócio. Então, o prejuízo é para o empresário e para o profissional. E podem ser devastadores, levando, inclusive, à invalidez para o trabalho. Então, merece muita nossa atenção. Exatamente. Agora, os colaboradores que trabalham além do horário estipulado, frequentemente, né? Olha, frequentemente enfrentam um aumento no estresse, né? E hoje é Dia Mundial de Combate, né, ao estresse, né? Quais são as estratégias aí que você recomenda para evitar que o trabalho extra se torne um fator de estresse excessivo? Porque o estresse nós temos, né? Agora, o excessivo. O estresse é normal, né, Regiane? É importante. O estresse, ele ajuda a equilibrar um pouco a nossa vida. Agora, às vezes até dá um gás, né? Impulsiona. Isso. Você se sente desafiado e aí você se motiva a fazer algo. Mas esse excessivo, esse que te leva ao desgaste e a uma provável invalidez, ele é complexo e merece atenção. Como que eu faço isso? Primeiro ponto, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus limites, perceber quando é que eu estou cansado fisicamente, quando é que eu estou cansado emocionalmente, mentalmente, porque existem cansaço de diferentes formas, né? Então, como que eu estou cansado? Uma boa noite de sono será capaz de me recompor, de fazer com que eu me recupere? Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que eu me conheço, que eu sei quais são os meus limites, que eu sei quais são as minhas prioridades de vida, eu consigo, então, estabelecer limite para as outras pessoas se relacionarem comigo, inclusive os meus chefes. Então, se a pessoa chega, Rejane, eu preciso de você no sábado, aí você diz, ok. Rejane, eu preciso de você no domingo, ok. Fora a semana inteira trabalhando. Rejane, eu preciso de você novamente no próximo sábado. Opa, eu tenho uma família, eu tenho uma vida social, eu tenho um corpo que precisa de mim, né? Para eu funcionar bem, eu preciso que o meu corpo e a minha mente estejam funcionando bem. Então, é preciso estabelecer esses limites. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica Pomodoro. Ela ajuda você a manter o foco durante um determinado período de tempo. Durante 50 minutos, 1 hora, eu vou ficar 100% focado no que eu estou fazendo aqui e agora. E aí, terminados esses 50 minutos, eu tiro 5, 10 minutos para respirar,
para conversar com alguém, para responder uma mensagem, para resolver uma questão simples que às vezes com um telefonema você resolve. Então, essa técnica nos ajuda a manter o foco no momento aqui e agora e entender que nós precisamos de pequenas pausas durante o dia para conseguir produzir mais e melhor. Porque não é só produzir mais, né, Rejane? É produzir melhor também. Então, essas ferramentas nos ajudam a equilibrar isso. E, além disso, você tirar viver do ócio mesmo. Em algum momento da sua semana, viver o ócio. Desligar tudo. Gosta de curtir uma música só para relaxar? Bota uma musiquinha de fundo e para por alguns momentos para fazer nada. A atividade física, Rejane, é extremamente importante para ajudar também nesse equilíbrio. E, além disso, é importante também você ter pequenos hábitos que te conecte socialmente a outras pessoas. Porque se você ficar o tempo inteiro pensando em trabalho, e isso tem sido uma prática muito comum nos dias de hoje, se você está se tornando normal, né? Parece que normal. Você senta... Você é obrigada a estar o tempo todo pensando no trabalho e produzindo. As pessoas vão pro bar, tomar uma cerveja, um chopp, qualquer coisa, para falar de trabalho. Exatamente. Então, você precisa parar por algum tempo de pensar no trabalho. Você não é... E tem uma pergunta interessante, agora me veio à mente. Vocês faziam a seguinte pergunta: quem você é quando você não está produzindo? Porque, Rejane, você não é o seu trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quem você é fora do horário de trabalho, quem você é fora do horário de trabalho é exatamente quem você é. Exatamente. Olha, a Will, né, que é a amigona sua que está participando com a gente, ela disse que estava ansiosa, né, aguardando aqui a nossa entrevista, porque ela disse que é só o que ela faz, trazer trabalho para casa, né? Tá mandando beijo para mim, para você, e disse que sentiu sua falta semana passada, né? E aí ela disse o seguinte: embora seja muito organizada, ainda trago serviços para casa. Eu digo sempre sim. E aí, a Will é de uma categoria que trabalha principalmente durante o horário e fora do horário de trabalho, sim, que é a classe dos professores, não é, exatamente, gente? Exatamente. Não é à toa a quantidade de profissionais dessa área que estão adoecidos. Adoecidos, afastados do trabalho, né, de licença médica, por conta desse cansaço mental. E eu vou confidenciar aqui a você ao vivo. Por isso que eu saí desta área. Eu não tinha descanso nenhum. Sim. Você trabalha a semana toda e durante o final de semana você tem que planejar suas aulas para a semana seguinte ou, né, fazer as avaliações, correções dos trabalhos. Então, gente, é ininterrupto. Não, se você quiser produzir 24 horas por dia, você terá o que produzir. Se você não falta trabalho. Não falta trabalho, né? Se você for profissional de educação, não vai faltar trabalho de jeito nenhum, em momento algum. Então, precisamos bater um papo sério, eu e a Vilsa. Precisamos conversar muito. A gente foi criado na nossa cabeça que nós só seremos reconhecidos e valorizados se nós produzirmos extremamente. É mentira, tá, minha gente? É mentira. Você não precisa produzir 24 horas por dia para você ser necessário onde você está. Olha o quanto que nós aprendemos aqui na segunda-feira, né, gente? Exatamente. Portanto, gente, olha, muitas estratégias aí podem nos ajudar aí, né, a evitar esse estresse excessivo, né, que o trabalho, além do horário estipulado, ele pode causar na nossa vida. Agora, vamos falar agora com as empresas, né? Vamos. Como é que as empresas podem criar uma cultura organizacional que respeite os horários de trabalho e minimize a necessidade de tarefas fora do expediente? Que prática você considera essencial para promover aí esse equilíbrio?
Eu vou ter que dar uma cutucada nos meus amigos gestores agora. E você atuou, né, muito tempo também Muitos nessa área, anos, então você muitos conhece anos. muito bem como funciona. Já vivi a loucura de não parar de produzir Uhum. e me levou. Pagou um preço alto. Paguei um preço altíssimo, gente. Quem não conhece ainda a minha história, quiser ouvir, mas tive uma experiência de quase morte por conta desse excesso de trabalho. Uhum. Então, isso não é bom para ninguém. De chegar ao ponto de eu não ter o mínimo de prazer em ir trabalhar. Uhum. Então, isso é complicado mesmo. Aí eu vou dar uma cutucadinha aqui nos meus amigos gestores. Parem de trabalhar demais. Porque o gestor, ele faz isso também. Uhum. Né? O gestor, essa cultura aí do super profissional, porque todo mundo é capaz, porque todo mundo pode, porque todo mundo... Isso me irrita um tanto, sabe, Regiane? Alguns amigos coachings pregam isso, que você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser. Mentira! Você não pode fazer tudo o que você quiser. Existem questões que são, inclusive, físicas, que te limitam. Eu, Cristiane Plácida, 1,5 m, posso ser jogadora de basquete? Claro que eu não posso, minha gente. Então, assim, a gente precisa tomar consciência disso. Então, dentro daquilo que eu posso, o que me cabe? Porque eu posso muitas coisas, Regiane, mas nem tudo me cabe. Então, é preciso a gente dar atenção para isso. Os gestores, eles precisam dar exemplo. Eles precisam administrar bem o seu tempo. Eles precisam definir o tempo do trabalho, o tempo do descanso, o tempo do lazer, o tempo do autoaprimoramento. Porque para que eu me mantenha um profissional produtivo, eu preciso aprender constantemente. Se eu estou o tempo inteiro enfurnado no trabalho, pensando no trabalho, eu não tenho tempo de aprender novas técnicas, aprender novas formas de realizar aquele trabalho. Então, é importantíssimo que o líder saiba administrar muito bem a sua agenda. Outra coisa, que ele implemente dentro da empresa dele essa cultura do autocuidado, da autopreservação, a cultura do respeito aos limites do colega. E tem algo que é extremamente importante e às vezes passa batido, porque, salvo engano, acho que em 2017 houve a mudança da legislação que tornou o horário de trabalho flexível. E as pessoas acham que porque é flexível pode ser ininterrupto. Não pode ser ininterrupto. Então, Ou qualquer horário. Exatamente, exatamente. Então, a questão legal também nos impede de trabalhar o tempo inteiro. E isso provoca prejuízos financeiros severos para uma empresa que não sabe administrar e controlar muito bem essas questões. Então, são ferramentas simples, Regiane, que você pode utilizar para conseguir manter a tua equipe bem, a tua equipe saudável, produtiva, feliz. Quanto mais feliz for a tua equipe de trabalho, mais produtiva ela será. Então, você precisa criar esse ambiente. Todas as vezes que eu chego aqui na rádio, eu me encanto, eu fico feliz, porque o ambiente é gostoso. Então, até a decoração do espaço de trabalho das pessoas promove saúde física e saúde emocional. E isso deve ser uma preocupação dos gestores. Deve ser uma prioridade. E os colaboradores, né? Como é que faz para estabelecer limites claros e assertivos aí em relação ao tempo dedicado ao trabalho? Eu acredito que quando você define as suas prioridades de vida e você administra bem o seu horário de trabalho, você deixa pouca margem para o teu líder, para o teu chefe te pedir mais. Quando ele vier te pedir mais, você precisa ter uma conversa assertiva com ele e amorosa também, de colocar na mesa aquilo que é valioso para você, o quanto você se dedica àquela empresa e de que maneira você pode contribuir um pouco mais sem prejudicar a sua vida pessoal. Saber respeitar cada horário do seu dia e ter essa conversa amigável, assertiva, pode, com certeza, colocar as coisas no seu devido lugar.
Excelente. Quero agradecer aqui por você compartilhar suas percepções aí valiosas sobre esse tema importantíssimo. Obrigada, Cris. Saúde emocional também, né, Rejane? Esse Exatamente. tema cuida. E nós estamos nesse mês de alerta, nesse mês de falarmos sobre isso. Então, que estejamos todos atentos a essa questão e possamos fazer as nossas contribuições positivas para isso. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Semana passada perdi uma pessoa muito querida e seguimos nos recuperando, né, desse luto, mas querendo contribuir da melhor maneira possível com o seu público. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Uma ótima semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus Faremos quiser. uma pausa para o nosso apoio cultural. Já já estaremos de volta. Não saia da sintonia. O Manhã Viva volta.